Estamos na terceira temporada desse ano e, obviamente, muito bem acompanhados. Preparamos conteúdos inéditos para você que é espectador do Papo com Nutri. E isso só está sendo possível porque temos um novo patrocinador, Sanavita. Mas, antes de eu apresentar essa nova temporada, eu vou me apresentar para você que é novo no canal. Meu nome é Jaque Vidal e a minha maior missão é de conectar pessoas. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Está aberta oficialmente a temporada do Papo com Nutri Sanavita. E como vocês podem ver, eu não estou sozinha aqui desse lado da bancada. Tem uma co-host carioca, representante da marca super especial do meu lado. E para esse episódio de hoje, temos também a nutricionista, yoga, chefe e empreendedora Fabi Sabatini. Mas, antes de eu passar a palavra para a Fabi, eu quero saber, Tauana Sena, o que você, como Sanavita, promete entregar nessa temporada? Bom, primeiramente eu estou muito feliz de estar aqui dividindo a mesa com essas profissionais incríveis. A Fabi é uma nutricionista que eu admiro muito, a Jaque, uma empreendedora, né? Então, o que vocês podem esperar agora dessa temporada é uma Sanavita com um olhar como vocês nunca viram antes. Então é isso que a gente vai trazer aqui, né? Falar um pouquinho sobre mulher, empreendedorismo e dizer que a beleza está na jornada. Opa! Fabi! Muito bom. Olha a responsabilidade, hein, Fabi? Não é? Vamos abrir esse episódio com Fabi Sabatini. Fabi, conta pra gente quem é Fabi Sabatini, o que faz, como faz e por que faz. Uau, que responsa. Primeiramente, muito obrigada, Jaque, por esse convite. Tal também, um prazer estar aqui com vocês, principalmente uma marca que eu adoro, a Sanavita, que cuida tão bem das mulheres, não é mesmo? Em todas as idades, principalmente no 40 a mais, 40 plus, né, podemos dizer assim, que é a minha audiência maior, né? Eu já tô com quase 45 anos, vou fazer 45 no final do ano, e tô vendo todos os desafios, né, do envelhecimento. Mas, antes de mais nada, eu sou nutricionista, sou chefe de cozinha, sou yoga, sou apaixonada por yoga e sou empreendedora, como a Jaque falou. Eu, na verdade, tenho uma história super legal de compartilhar com vocês. A nutrição foi minha terceira faculdade. A minha primeira faculdade foi em publicidade, muito novinha, né? Que o brasileiro tem costume de entrar muito cedo na faculdade. Depois eu fui descobrir isso quando eu fui fazer minha segunda faculdade fora do Brasil, que eu fiz a segunda faculdade na Austrália, em marketing. E eu lembro quando eu cheguei lá, né? Eu tava com 21 anos. E aí muitos colegas da Noruega, da Suécia, que faziam faculdade junto, perguntavam, nossa, mas por que você entrou na faculdade tão cedo? Aí eu falei, no Brasil a gente entra com 18 anos. Aí as pessoas olhavam assim pra mim, nossa, mas 18 anos a gente não vai fazer faculdade. A gente vai trabalhar em loja depois que a gente se especializa. E aquilo ficou muito marcado. Eu falei, nossa, por isso que eu tô na segunda faculdade, né? Até falei, porque realmente a primeira não era o que eu queria. Aí voltei pro Brasil, trabalhei como executiva e vi que não era aquilo que eu queria. E aí o meu marido, na época, quando eu casei, ele falou, cara, larga tudo e vai correr atrás do seu sonho, que é fazer nutrição. E aí eu tive que fazer a terceira faculdade. E na época foi muito sofrido, viu? Meninas, porque o que acontece? Eu fiz uma faculdade muito boa. Era uma faculdade, a faculdade, a Bond na Austrália, era a coisa mais linda da vida. Então era uma faculdade que é aquele sonho, né, de filme. Aí quando eu cheguei no Brasil, no Rio de Janeiro, que eu tive que fazer a faculdade de nutrição, coitada, eu quase morri, porque a faculdade que eu fiz é muito boa, a IBMR, inclusive, uma das melhores particulares, inclusive, só que era num prédio cacareco. Foi um choque cultural, né? Um choque cultural em todos os sentidos, né? né? E aí até mesmo as grades, eu falava, onde já se viu ter que ficar das 7 ao meio-dia na faculdade, gente? Porque eu tava acostumada com outra, se você escolhe as suas grades, né? E aí foi um sofrimento. E eu costumo falar que fazer faculdade mais velha, gente, a gente envelhece. Em 4 anos de faculdade, eu envelheci 10. Porque aí você se cobra muito mais. Eu estava com 29 anos, me cobrava muito mais, queria ter É outra responsabilidade. É outra responsabilidade. Eu tava fazendo uma coisa porque realmente eu queria. E eu já sabia que já tava tarde, que eu tinha que correr atrás, né?
Então, acabei sofrendo no bom sentido, né? Foi doloroso e tinha acabado de casar também. A última coisa que eu queria era sair 6 da manhã pra chegar 7 horas na faculdade no cacete, né? Que eu costumo falar que o cacete era o cacete. No cacete. Ia de ônibus, metrô, então assim, era sofrido. Eu lembro que teve um dia que, gente, chovia. Era 6:30 da manhã, eu com aquela sombrinha indo pro metrô. A sombrinha virou. Aí não parava de vir água em cima de mim. E eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu falava, cara, que eu tô fazendo? Eu falei, porque eu amo muito esse negócio. Nossa. E eu vou ter que me formar. Porque, na verdade, a intenção de se formar, porque eu sabia que eu ainda tenho que fazer especialização. Porque a área da saúde você tem que se especializar. Sim. Então, pra eu fazer pós-graduação, eu tinha que fazer essa faculdade. E aí eu falava, meu Deus do céu. Então, realmente foi muito significativo pra mim. Foi um marco na minha vida, eu costumo dizer. E dali foi onde tudo começou. Eu costumo falar que ali já estava sendo o que eu vou ser, né? Porque eu sou uma nutricionista viciada na nutrição. Então eu de fato tinha que fazer aquilo. E Fabi, você também é chefe, né? Como é que a gastronomia veio junto Muito com a interessante. nutrição? Muito interessante essa pergunta, porque o que acontece? Como eu já estava mais velha, eu comecei a olhar todas as vertentes que eu tinha que entender para eu poder ser de fato uma nutricionista boa. E aí no segundo ano de faculdade, eu lembro que eu comecei a entender que eu falei, cara, a comida ela tem que ser minha melhor amiga. E se eu não aprender a cozinhar e fazer minhas comidas gostosas, eu não vou conseguir ensinar meus pacientes. E aí foi quando eu comecei a falar, cara, eu vou ter que aprender. Antes de entrar num curso de chefe, que eu fiz até online no Canadá, muito bacana esse curso de chefe. Na verdade, eu também queria tudo. Eu falei, cara, agora vai ser online, porque eu já tava na faculdade ainda. Eu comecei a cozinhar mesmo. Então eu ia pra cozinha e ficava horas, tipo 5, 6 horas. Esse curso online, Fabi, era qual foi o ano que você fez? Então, isso aí eu acho que foi em 2012. Olha como ela já foi inovadora de pensar, né, de fazer um curso no Canadá online. E aí não tinha nada online. Pois é. Era muito difícil. Eu falei, cara, eu tenho que fazer. Porque a intenção era essa. Eu falei, eu preciso aprender a cozinhar pra eu poder passar pras pacientes e pra mim mesma comer coisas gostosas, nutritivas. Então foi esse o pulo do gato. E aí eu falei, cara, eu preciso ser completa, porque senão eu vou ficar meio que pela metade. E isso foi um divisor de águas pra mim. Eu costumo falar que nutri que não cozinha tem que desconfiar. Porque como é que você vai passar uma alimentação gostosa e nutritiva pro seu paciente se você não tem receita? Não tem não como. É tal. E eu acho que é muito isso, assim. Se você quer realmente ter saúde, você tem que estar muito bem conectada. E eu acho que a yoga te traz um pouco disso, né? Que a gente tem ali a questão da alimentação. Eu queria saber como é que foi essa questão da yoga na sua vida, como que você começou. Enfim, conta um pouquinho pra gente. Muito legal. A yoga também tem tudo a ver com a nutrição, porque foi ali que tudo começou, né? Antes de eu entrar na faculdade de nutrição, eu fui fazer um ano sabático. Aí quando o meu marido falou, pede as contas, sai disso e vai ser feliz, né? Eu fui viver 3 meses sabáticos na Califórnia. E aí, tem algumas amigas minhas que moram lá. O meu marido, na época, era meu noivo. Ele estava em Nova York, morando em Nova York. Então, eu tava meio que... Eu falei, cara, vou sair desse negócio e vou ficar sabática. Aí eu fui pra Califórnia. Fabi, eu tô adorando, Fabi. Cara, eu fui pra Califórnia. Cara, eu tô adorando, você vê que ela cara. tá assim, ela vai girando, sabe? Não, eu tô assim, Chutei o pau da barraca lá, falei, larguei o mercado de telecom, larguei tudo. E Porque se a vida não for pra ser assim, não tem graça. meu Deus Não, ela do céu. vive real, E eu, né? gente, eu lembro que eu tinha um... Aí, o que acontece? Olha que loucura. E eu também sempre fui muito espertinha no sentido da coisa, assim. Sempre queria me dar bem no bom sentido da coisa. Na época da Ouvi, dessa minha empresa, o que aconteceu? Como começou a chegar um monte de empresa gringa, principalmente italiana, e aí a gente era referência, eu, Tori e tal. Aí as pessoas queriam contratar. Aí eu virei pra minha empresa e falei assim, olha só, a nossa concorrente quer me contratar como chefona lá, vou ganhar uma baba. Eu vou pra essa empresa italiana, vou aprender tudo que eles estão fazendo e depois eu volto. Na época foi um desespero. Os sócios falaram, você tá maluca? Vai largar a nossa empresa e vai pra concorrente. Falei, vou ganhar o dobro que vocês estão me pagando, inclusive. Eu falei, e vou aprender tudo com eles. Então eu fui pra essa empresa italiana pra aprender como é que se fazia. Porque lá, os caras já estavam muito na nossa frente, a gente ainda engatinhando. E aí, nessas, eu acabei não saindo da empresa, foi ali que eu pedi a conta também. Eu tava em Nova York com meu marido, liguei pro meu chefe italiano, que só botava a mão na minha cara, ele só faltava me bater. Italiano é muito engraçado, eu sou italiana, eu adoro, mas eles são terríveis. E o Roberto brigava comigo, teve um dia que eu saí chorando da reunião, aí eu fui visitar meu marido, pedi férias, fui visitar o Rodolfo em Nova York, fiquei com ele lá, liguei de lá, falei, ó, tô pedindo as contas, não quero mais. Aí minha mãe falou, cara, você é maluca. Moral da história, voltei de Nova York, fui pra Califórnia, falei, vou ficar sabática também, marido em Nova York, quer saber? Também vou. Aí fiquei lá na Califórnia, comecei a me entrar numa de fazer detox e tal, e entrar pra yoga. Então, ali que foi onde tudo começou. Então, eu entrei numas de alimentação legal, saudável, e falei, vou começar a fazer yoga. E aí, começou a conectar. Porque conforme você vai praticando yoga, tem toda uma história de respiração. A yoga é respiração com movimentos.
E a respiração começou a me trazer todo esse conhecimento de alimentação, de escolhas, de tudo que fazia mal, que eu não conseguia mais usar, né? Até mesmo cigarrinho na época, imagina, eu sou da geração que fumava, né? Malborinho, né? Imagina, com 18, 19 anos era trend fumar, né? Eu tô com 45 anos. Então eu vim dessa geração de fumantes, então nada mais fazia sentido quando eu comecei a fazer yoga. Então foi ali que tudo começou. Eu acho que você fez uma tríade, né, Fabi? Você pegou a nutrição, pegou o alimento e pegou o alimento da mente também, né? Você fez uma tríade de estrutura para formar a profissional que você é hoje. Pode ser. E quando a gente olha a tua história, a gente percebe que você tem uma missão com as mulheres, né? De elevar a autoestima das mulheres, de não deixar que as mulheres fiquem engessadas e que sim, elas fiquem aqui para exercer a sua melhor versão. E aí eu queria te perguntar, como é que você cria esses projetos femininos? Como é que você sempre consegue ter esse olhar de sororidade para as mulheres? Não, muito legal, né, falar sobre isso, porque de fato eu tive uma mãe muito, muito vaidosa. Minha mãe era uma mulher muito bonita. E ela sempre foi muito preocupada com beleza. Então a beleza é uma das coisas que sempre me chamou a atenção. Então eu sempre gostei de coisas bonitas, pessoas bonitas. É muito normal eu ver uma pessoa bonita, eu olhar e falar, nossa, que coisa linda, como você é linda. Eu sempre elogio as pessoas, tudo que eu vejo de bonito eu vou falar da pessoa. Eu sou dessas que nunca vou criticar, eu vou olhar a beleza. Eu não consigo ver a coisa ruim, eu sempre vejo a coisa boa. E aí isso foi uma das coisas que foi... cada vez mais foi floreando, né? Foi ficando... essa palavra tá certa? Tá. Às vezes a gente fala umas palavras, cara, será que isso não é? Tá certo. Tá certo. E aí, isso foi ficando cada vez mais claro pra mim que eu tinha que ajudar as mulheres a ter essa autoestima, a se cuidar, né? A dar valor. Porque a mulher, ela é muito empoderada. Ela, imagina, a mulher é bonita por natureza, né? Sim. A gente já tem um corpo muito mais bonito que o do homem, vamos combinar, aquele negócio pendurado, né? A mulher, bem ou mal, não tem um negócio pendurado, né? Ela é muito mais bonita. Harmônica. Ela é bem mais harmônica, exatamente, a palavra poderia ser essa. E eu comecei a observar o quanto a gente tem hoje de mulheres muito bonitas que simplesmente não se veem dessa forma. Sim. E muito está associado com a alimentação. Porque acaba não se vendo dessa forma, tem uma autoestima baixa e desconta onde tal? A gente sabe. Na comida. Na comida. Tudo é na comida. Tudo é né? na comida. Estresse, ansiedade. Tudo. Tristeza, alegria, tudo é na comida. Tudo é na comida. Sim. Aí a gente começa a achar que a comida é a nossa melhor, é a nossa vilã, a nossa inimiga, como eu achei muito a vida toda, porque eu também sempre tive essa relação de gostar de comer e ter medo de engordar. Porque a minha mãe era uma pessoa que tinha uma influência forte nesse sentido. As nossas mães, a nossa ancestralidade cobrou muito isso da gente. Eu acho que sim, sabia? Não é? Eu não sei como é que tá hoje isso, porque eu não tenho filhos, mas eu acho que antigamente a gente era bem cobrada, eu não sei se... Eu inclusive, vi um vídeo... Você tem quantos anos já? Eu tenho 39, eu vou 40 esse ano. Tá divando, tá linda. E eu vi um vídeo de uma atriz super famosa, que ela foi num podcast, e ela falou que ela toma remédio pra emagrecer desde os 14 anos de idade. Uma cobrança absurda. Porque o maior pavor da vida da mãe dela era que ela ficasse gorda. Nossa, olha que loucura. Era que porque ela não ia conseguir nenhum trabalho, e que ela se livrou disso tem 6 anos, não só com alimentação, mas também com saúde mental. Que legal. Então eu acho que é exatamente isso. A minha falecida mãe, muitas vezes olhava pra mim e falava assim, filha, você tá engordando, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Então a gente teve essa cobrança, a gente tem essa marca na nossa pele. Sim. E o desafio agora é a gente não passar isso pra frente. Exatamente. A gente se curar Exatamente, disso. exatamente. E uma das coisas que eu falo muito, como que a gente cura? A comida é nossa amiga, ela não é nossa inimiga. Total. É ter essa mudança, esse olhar, porque o que acontece hoje, né? Eu acho que vocês também devem concordar. A indústria, ela tem um papel muito importante nesse Muito. porque ela tá lá pra fazer com que a gente vicie em alguns produtos que realmente não são nutritivos. Então acaba que muitas pessoas que não têm esse conhecimento da nutrição, elas acham que a comida é aquilo. É aquela tranqueira, cheio de xenobiótico, cheio de gordura hidrogenada, né? Cheio de açúcar. Então é esse o grande problema. As pessoas relacionam o engordar com o ser magro ao deixar de comer essas tranqueiras, que de fato mas na cabeça das pessoas é aquilo que é aquilo que é comida, né? Que é saudável. Bom, a gente sabe dessa pressão que a gente tem hoje, né? Que a gente sempre teve, na verdade. Então a gente tem muito isso dentro de nós, mulheres. Então eu queria saber com você, dentro disso tudo, dessa questão de ansiedade,
de toda essa questão crítica, o que você gosta de usar de suplementação? O que você usa no seu dia a dia, que você não fica sem, para poder melhorar toda essa parte de cognição? Legal. Essa trazer parte essa mental. parte mental, Principalmente sabe? pós-pandemia, a gente percebe uma saúde mental muito Mais pior, debilitada. mais debilitada. Sim. O que assim você indica, Fabi, para essas mulheres, assim, né, dentro do teu conhecimento? Isso é muito legal de trazer, né? Eu acho que a gente vai falar de suplementos, que eu acho que é fundamental, inclusive suplementação, eu acho, assim, não tem como, né, a gente não suplementar, devido, hoje a alimentação, ela não tá mais tão rica como era na época das nossas vovós, o nosso solo, né, tem muito mais agrotóxico, então a gente sabe que os alimentos muitas vezes deixam a desejar, então a gente precisa ter um suporte, sim, de suplementação, que eu costumo falar que quem suplementa vê uma diferença muito grande e muda a vida de fato, mas eu acho que uma das coisas que eu acho que a nossa mentalidade tá muito, não destruída, né, uma palavra meio agressiva, mas um pouco debilitada, é esse excesso de informação, e eu diria que muita rede social também tá destruindo a cabeça das pessoas. Perfeito. E aí eu vou trazer um ponto aqui super interessante, que eu acho que vale falar isso. E eu sei porque eu tenho não só pacientes de clínica, mas eu também faço mentorias, então eu tenho muito pertinho as minhas mentoradas, porque a gente tem encontros de 15 em 15 dias, o que favorece bastante o nosso conhecimento do outro lado, para entender o que tá passando na cabeça do paciente. Porque muitas vezes numa consulta, você tem consulta de 1h30, 2 horas, mas depois você não vê mais o paciente, não sabe o que tá acontecendo. Sim. Então as mentorias são muito legais também nesse ponto. E aí você começa a observar que várias pessoas, várias mulheres, e eu trabalho muito com mulheres de 40 a mais, né? Então, minhas pacientes são de 40 plus, e aí muitas falando que hoje elas estão perdendo. Fabi, cara, parece que eu tenho TDAH o tempo todo, porque eu não consigo fazer as coisas. Eu tô fazendo uma coisa, de repente eu deixo lá, vou lá fazer outra. E eu falei, isso tá acontecendo muito por causa do celular. Porque Sim. as pessoas ficam o tempo todo com o celular e a gente... Excesso de informação o tempo inteiro. Tal, e é um egocentrismo, porque a gente quer ver o que tá acontecendo ali, ao mesmo tempo a gente postou um negócio, quer ver o que tá acontecendo, quer ver os comentários, quer se impor ali, respondendo, e isso toma o tempo da gente, quando a gente vê, a gente deixa de fazer coisas importantes. Sim. Então, uma das coisas que eu tenho feito há 2 meses é literalmente deixar meu celular de lado, tanto é que eu até parei de postar stories, porque stories, cara, consome, suga a nossa energia. Suga. Assim, as pessoas acham que, não é nada Não disso. é nada disso. É uma sugação de energia, e você deixa de fazer as coisas que são realmente essenciais. Eu tô muito essencialista hoje em dia. Então hoje o que eu fiz? Eu deixei o celular de lado, minha produção duplicou. É impressionante como eu tô muito mais, com a minha cognição muito mais funcionando. Isso Impressionante. Isso vale falar pra todas nós. Mulherada, toma cuidado com o celular, porque ele tá destruindo a nossa cabeça, literalmente. Toda a parte de cognição, nossa, fica muito prejudicada. Muito prejudicada. Porque é uma pressão a todo momento, porque você entra na rede social, além de produzir, porque você produz e você já vai ali consumir. Exato. E ali no consumo, a gente já começa a se comparar. Começa a se perder ali. E se perde ali o tempo todo. E eu acho um grande desafio seu, Fabi, porque o público que você pega de 40 a mais são mulheres que têm uma ancestralidade muito enraizada. Sim. De coisas, de hábitos alimentares ruins. Sim. Então é um desafio. É um desafio e tanto. Mas isso é muito legal também, por quê? Porque elas também já estão cansadas de tudo. Não aguentam mais, Jaque. Elas já não aguentam mais. Elas dizem, tipo assim, eu não aguento mais, já fiz de tudo. Me dá a solução, o que eu tenho que fazer? Então, por um lado, é muito positivo, porque elas estão querendo essa transformação. E é muito legal, porque elas estão vendo uma pessoa da mesma idade, né? Ou até eu tenho muita paciente de 60 também, alunas de 60 anos. Mas elas veem na gente, né, com 40 a mais, uma solução. Fala, puta, uma luz no fundo do túnel, porque uma menina mais jovem do que eu, tá querendo falar minha língua, tá me entendendo, e ela tá trazendo soluções aqui, de novo, com comida, né, e não é com restrição, porque, de novo, mulherada, isso é muito legal de falar aqui, né, vão ter mulheres assistindo. A história da nutrição não é restrição, e sim colocar os alimentos nutritivos, porque você não tem espaço para colocar os alimentos ruins. Então a questão não é sair tirando tudo, é quanto eu coloco. Porque quando eu começo a colocar frutas, legumes, né, as hortaliças como um todo, eu não tenho espaço para as farinhadas e açúcar. Você sabe que eu tava conversando isso com um médico, né, que ele tava cuidando do meu pé, que eu acabei quebrando o pé no meio da jornada de atividade física. Ele falou, menina, de manhã eu adoro acordar, comer um pãozinho francês e tal. Eu falei assim, Doc, vamos fazer o seguinte, vamos trocar o seu pãozinho francês por banana da terra. O que acha você comer banana da terra? Comer Foi verdade, né? Adoro fruta.
Aí, próxima consulta que eu encontrei com ele, ele falou, menina, você não vai acreditar, eu tô colocando as frutas que você falou, nem lembro do pão francês. Eu falei, Isso, exatamente eu falo que a nutrição de verdade, ela é muito mais de inclusão do que exclusão. Claro. É isso, a gente não tem que ficar excluindo um monte de alimento, né? A gente tem que ir colocando cada vez mais nutrientes. Então, eu acho que é super... É isso, né? E aí elas começam a se identificar, falam, puta, que legal, né? Aproveitando esse momento, o nosso time foi a campo para pegar dúvidas das mulheres Olha. que estavam rodando nas nossas lojas. E a gente tem a nossa primeira pergunta que eu vou pedir para o time aí soltar. Meu nome é Priscila e eu gostaria de saber qual o suplemento é indicado para quem está fazendo concurso, prova e está precisando mentalizar as coisas e tudo mais. Provavelmente Priscila está bem cansada, né? Que está estudando loucamente e a mente não deve estar funcionando da forma que ela acharia que deveria. Sim. O que vocês acham, meninas? Vamos falar do ômega, né? Vamos, A né? gente tem um ômega maravilhoso na Sanavita. Exatamente. Eu gosto, na verdade, eu não sei você, tal, mas eu já consumo ômega, sei lá, uns 15, 20, mesmo antes de ser nutricionista, eu já consumia Eu já ômega. consumia antes de ser nutricionista. Eu sou nutricionista há 10 anos, eu já consumia antes de ser nutricionista também. Porque eu acho que é o suplemento ideal, é necessário. E sabe, eu costumo falar uma coisa muito engraçada, que a minha audiência adora dar risada com isso. Eu vejo as pessoas que não tomam ômega, quando elas vão conversar, principalmente, ó, falando de 40 plus, né? E elas assim, aí eu viro pra pessoa e falo assim, ó, você toma ômega, amor? Aí ela fala, não. Eu falo, percebi. Porque as pessoas não lembram, não conseguem falar as frases, elas não têm cognição. Aí ela, aquele ó, inacreditável. Então você vê as pessoas, você vê que falta. Então, Fabi, que máximo! Isso nunca ninguém tinha me falado isso. percebe. Começa a perceber, as pessoas que estão conversando com você, elas ficam... E o que é aquilo mesmo? O que é aquilo? Nunca lembram de Ó, nada. meu time aí da loja, hein? Se chegar algum cliente lá que tá com dificuldade de saber o que ele quer, além de quando ele lembrar o que ele quer, ômega. Ômega. Já chega com ômega. De preferência, super DHA. Nesse É, caso... então, De preferência, falem, super Super DHA, DHA. que o Fala, ômega fala. hoje ele tem duas frações, né? Ele tem o EPA e o DHA, então o DHA, ele é a fração que vai ajudar principalmente nessa parte de foco, cognição, memória, Perfeito. né, Fabi? Perfeito, isso aí. E a gente vê uma diferença muito grande de quem de fato está se suplementando de ômega e quem Sim. não tá. Então, Priscila, vamos tomar o Por ômega favor, super Priscila, DHA. super DHA pra vida. Exato. Não só pro concurso, pra vida. Muito bom. Trazendo uma informação aqui importante, meninas, um estudo da FGV, com base na análise de dados do IBGE, apontou uma maior taxa de participação feminina no mercado aqui de trabalho. Então, desde 2019, a gente conquistou 54% de participação feminina, tá? E tem um outro ponto também que é importante em pós-graduação. Se você entrar, né? É que nutrição não dá nem para falar, porque é tudo mulher, né? Mas de estudo e de aprimoramento. Então, a mulher, além de ter todo o seu trabalho como mulher de casa e tudo mais, a gente está estudando mais que os homens. Que legal, hein? E aí, a gente tem um dado super importante, que a Sanavita, não sei se você aí sabe, você Nutri que prescreve Sanavita, tem 2/3 de mulheres atuando na empresa. Ou seja, 70%, né, Tal? 70% da empresa hoje são mulheres, né? Então, a grande parte de gestão é feita por mulheres. Ai, que... E qual que é o sentimento, assim, Tal, de você como mulher estar numa empresa que valoriza a liderança feminina? É um orgulho imenso, né? Fazer parte desse time, fazer parte de uma empresa que tem como pilar trazer a mulher com a sua beleza, falar um pouco da nossa jornada, que a gente tem que se aceitar, que a gente tem que ser feliz do jeito que a gente é e principalmente valorizar a nós mulheres. A gente tem um mercado de trabalho hoje, pelo menos a parte de CEOs, né, a parte de empresários, ele é muito estruturado por homens e a Sanavita a gente consegue ter um espaço. Incrível. Então eu acho isso incrível, assim, trazer isso para as mulheres é um orgulho imenso. E aproveitar que a gente está nesse papo bem feminino, vamos trazer o nosso primeiro quadro da temporada, que é A Beleza Está na Jornada. Então, quando a gente começou a co-criar essa temporada juntos, né, Papo com Nutri e Sanavita,
Vita, a nossa primeira ideia foi falar de mulheres para mulheres e fazer desse espaço um espaço acolhedor e transformador para que, se alguma coisa que nós falarmos aqui mudar a sua vida, que seja especial. Então, nesse quadro, a gente quer celebrar as nossas descobertas diárias e trazer as nossas múltiplas versões na nossa jornada individual, porque a jornada é individual, feminina e muito solitária. É ou não é, meninas? Exatamente. Né? Então, a beleza está na jornada. Para começar, eu quero saber, tanto da Fabi quanto da Tauana, quais são as memórias que vocês guardam com muito carinho, assim, da sua ancestralidade feminina? Uau. Até porque minha mãe já tá falecida, né? Tão legal lembrar dessas coisas. Vou te falar que eu acho que o que me chamava muita atenção, como minha mãe era muito bonita, ela me chamava atenção, porque eu olhava assim pra ela e falava, uau, eu quero ser igual a ela, né? E ela era uma mulher, minha mãe trabalhou a vida toda, ela sempre me... eu acho que o que mais ficou marcado pra mim, né, como mulher, era que assim, filha, você vai ter que correr atrás do seu. Você não vai depender de marido, nunca vai depender de homem, corra atrás do seu porque você vai ser capacitada, vai estudar, minha mãe sempre deu muito valor a isso, vai estudar, corra atrás do seu e faça você por você mesma. Então acho que isso era uma das coisas que mais ficou marcada pra mim e foi por essas outras que eu acho que eu sou empreendedora, né, porque fica aquilo marcado na minha cabeça. Então tem uma história muito legal que quando eu me formei, quando o Rodolfo virou pra mim e falou, amor, larga o mercado de telecom, e eu fiquei meio bagunçado uns 6 meses, eu só escutava a minha mãe falando, você vai ficar no sofá? Você fez 3... Sua mãe era viva ainda era nessa viva. fase? Você fez fez 2 faculdades, né? Porque até então não tinha feito a de nutrição, pra ficar no sofá esperando o marido chegar do jantar, pra jantar? Então isso era uma das coisas que me chamava muita atenção. Então essa história de ser realmente empoderada, de fazer acontecer, e você ser independente, né? Não depender de marido, de pai, de mãe, de ninguém. Eu tenho uma história também, assim, muito similar, assim, eu tive várias figuras femininas muito importantes na minha vida, mas também sempre foi minha mãe, e era o impulso que eu precisava para minha vida em cada momento, porque ela não me deixava parar. Que legal. Ela falava assim, você tá passando por isso, mas se isso tá acontecendo, porque vai te transformar em algo melhor, e estudo, né? Eu passei na época em 3 faculdades públicas, porque meus pais puderam me segurar 1 ano para eu estudar e me dedicar. Então, era exatamente esse empoderamento que você falou. Não espere marido, não espere, né, nenhum outro tipo de apoio. O seu poder está dentro de você. Lindo, né? Olha, fica arrepiada, gente. Então, isso eu acho que é o ensinamento mais poderoso e que eu não, infelizmente, não tive o privilégio de ser mãe de uma menina. Eu tenho um menino, mas eu empodero meu filho, assim, de uma maneira muito brilhante, como também minha mãe fez comigo. E o outro exemplo é que eu tinha uma avó, que era mãe do meu pai, que era virginiana. Então, ela era muito vaidosa, assim, vaidosíssima. Minha avó era lavadeira, ela lavava roupa na casa dos outros, mas você precisava ver como ela saía de casa, de batom, coisa linda, toda delicada. E eu lembro muito bem dela penteando meu cabelo e falar, ai, vó, tá doendo. Ela, a mulher para ficar bonita, a mulher para ficar bonita tem que ser capaz de aturar algumas dores, filha. Então aguenta. A gente tá aguentando essas dores até hoje. O que eu tenho legal de lembrança, assim, a minha mãe também já é falecida, então a lembrança principal que eu tenho dela é a força que ela sempre me deu pra tudo. Ela sempre me apoiou muito em tudo. Então, a minha avó era costureira, eu sou filha de pais separados, e ela sempre foi muito forte pra me manter nas melhores escolas, sempre com esse intuito de, não, filha, você tem que estudar, você tem que fazer tudo muito certinho, você vai dar certo, entendeu? Não que ela não tenha dado, ela também deu, mas ela tinha muito isso. Ela, não, você vai dar certo e, acima de tudo, você tem que aprender a ser forte. Então eu acho que é o que eu trago, assim, muito hoje comigo, é a questão da força. Que legal, assim, né? A gente foi parecido das 3, né? Foi parecido, que legal. Próximo, né? Sim, e o grande desafio, as 3 aqui não tem mais esse poder feminino próximo, é descobrir esse poder dentro da gente. Eu não sei se vocês passaram para a tal que tá mais recente, eu vivo esse luto há 3 anos. É quanto tempo? O meu também há 3. Há 3 anos. E o meu maior desafio desse luto foi descobrir que esse poder feminino estava dentro de mim. Porque a gente sabe,
Mas é tão bom ter alguém lembrando a gente aqui sim, no pé do ouvido, né? E tem coisa que só uma mãe fala pra você, Só, né? É só muito, tem, é muito engraçado isso, que só uma mãe fala pra você. Não adianta, não vai ter outra pessoa não pra vai. falar. E quando você descobre esse eu, né? Eu ainda não descobri, eu vou chegar lá, porque é muito recente. Mas eu acho que isso é legal de ver, como que você descobriu isso, né? Exato. E a gente trouxe outro dado aqui, Fabi, de que as mulheres vivem mais do que os homens, né? Segundo o IBGE, as mulheres vivem cerca de 80 anos e 5 meses e o homem de 76 a 8 meses. Por que você acha? Você que atende mulher, faz mentoria, né? Inclusive, depois eu quero que você fale até um pouco de info, né? Produto. Porque você faz com maestria e Legal. voltado para a mulher. Por que você acha que as mulheres vivem mais do que os homens? Eu acho que tem um porquê fisiológico, né, Tal? Sim, Tem um porquê fisiológico tem um porquê envolvido. fisiológico. Mas eu acho também que a mulher se cuida mais, né? O homem acaba que ele se cuida porque a mulher tá cuidando. É aquela coisa, se o homem tá bem cuidado, ele é casado, né? Bem casado, inclusive. Não é mesmo? Porque é a mulher que cuida do homem. Inclusive, eu tava até falando com uma marca de café, que a gente acha que café, homem e tal, o 90% do público é feminino. Sim. Aí eu falei, gente de Deus. Aí ela falou assim, porque quem compra um café pro homem é a mulher. Ela que faz tudo. Então é ela que vai numa loja de produto natural e ela que vai comprar. Então isso também pode ser. Acho que a mulher cuida mais dela, né? E aí eu acho que o homem, nesse caso... Você não vê campanha de autocuidado pra homem. Não tem, né? Não Inacreditável. existe. Eles não têm esse autocuidado com eles mesmos. Eles gostam de ser cuidados. Mas eles não têm o autocuidado como nós mulheres temos. É inacreditável, né? Exatamente. Você acha, Tal, representando uma marca que fala para mulheres que o fato, né, de todos os produtos serem voltados para a saúde da mulher, para a mulher extrair o melhor, a beleza em todas as fases. Quando você vai a campo visitar essas nutris, Sim. qual é o feedback que você tem do consultório delas sobre o público que mais busca ajuda para exercer a sua melhor versão? O público principal hoje são mulheres, tá? Então é um pouco disso que a gente falou. A gente tem essa questão do homem, mas quando a gente fala do homem, a gente fala do homem sendo cuidado por uma mulher. A gente tem inúmeros produtos hoje. O Whey serve para homem, Sim. Body serve para homem, Ômega serve para homem. A creatina, tudo serve para homem da mesma forma. Só que a gente precisa comunicar para a mulher, porque é ela que compra, é ela que tem um cuidado, é ela que vai trazer isso para dentro de casa e falar, olha aqui, marido, você precisa tomar para melhorar. Em algum momento ele vai falar assim, hoje eu não quero. Mas com o tempo a gente vai conseguindo trazer isso de uma forma natural para eles, né? Então eu acho que é um pouco disso, assim. Vamos puxar a próxima pergunta, tá? Vamos. A gente tem uma outra pergunta que eu acho muito interessante aqui, falando sobre mulheres de ciclo menstrual. Pode soltar, pessoal. Oi, meu nome é Andressa Liana e eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber se existe algum suplemento que ajuda a diminuir as cólicas menstruais e também o TPM. O próprio ômega faz isso, né? O Super EPA. Né? O Super Eu acho que o EPA, super EPA, anti-inflamatório. ele traz isso porque a cólica, ela é uma inflamação, Sim. né? Então, quando a gente pensa nessa outra fração do ômega, que é o EPA, ele tem uma atividade anti-inflamatória muito importante. Então, quando a gente melhora esse processo inflamatório, a gente consegue melhorar essa cólica na mulher, sim. Também diria Então, isso. Andressa... Andressa precisa de Super EPA, por Super favor. EPA. Super EPA, exatamente. Tá. Agora, meninas, eu queria saber qual que é a beleza diária que vocês trabalham dentro de vocês, assim, para não passar em branco. Qual é a coisa mais linda que vocês gostariam de externalizar de todos os conhecimentos e aprendizados que vocês tiveram, assim? Fabi, você sabe que todas as minhas terapeutas, porque eu faço várias terapias, né, amor? Não faço só, eu faço as tradicionais e as não tradicionais, Legal. de crença e tudo mais, e todas elas falam, Jaque, você precisa ir pro yoga. Você precisa silenciar um pouco o externo para poder aflorar o interno. Você acha que que prática sua assim você consegue externalizar? A Fabi mais profunda. Muito legal isso. Eu acho que é uma das coisas que muda nosso dia, né? É como você começa o seu dia. Então isso assim é ter essa rotina matinal, mas é tão importante. É tão importante. A primeira coisa que a mulher tem que fazer a hora que ela acorda é beber água.
quantas mulheres que eu na hora da consulta ali na anamnese, pergunta se ela acorda e bebe água. Não, tem que beber água? Eu falei, mas como assim? Então, imagina, mulherada, a gente tá dormindo há 8, 9 horas. Eu sou super dorminhoca, adoro dormir 9 horas todo dia, 8 a 9. Também. Adoro dormir. Meu marido fica doido. Aí, na hora que... Imagina, a gente tá 9 horas dormindo, né? 8, né? 9 horas, 8. A gente acorda seca, esturricada, uma uva passa ali, desidratada. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar água pra dentro desse corpo, porque o intestino já começa a funcionar, porque a grande maioria das mulheres são constipadas devido a tudo isso. Não pode fazer cocô, não pode soltar pum. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Já nasce assim, né? A mulher já nasce negócio de cocô, já se viu, cocô é vida, a gente tem que olhar o cocô, tem que falar de cocô, mas infelizmente a nossa geração não fala sobre isso. E ai de nós se falar de cocô, imagina, minha mãe queria morrer quando eu falava isso. Menina, não pode falar essas coisas. Eu falei, ué, como não pode? Então a mulher já é constipada por natureza. Quando começa a tomar água logo na hora que acorda, já começa a melhorar o intestino. E aí, mulherada, uma dica muito legal. Tenha paciência pra começar a comer de manhã. Quer ver me dar desespero aí na casa do meu pai, chegar naquele café da manhã, as pessoas estão ainda de pijama, mal acordaram, já estão lá comendo, enfiando coisa. No final de semana passada, eu tava na casa do meu pai. Quando eu vejo ele tá lá com um monte de biscoitinho. Pai, o que você tá comendo aí? Eu falei, pai, o senhor acabou de acordar, não tirou nem o pijama, vamos devagar, já tomou água. Quando eu vi ele tava lá entupido, lá comendo lá os biscoitos dele, lá, eu falei, meu Deus do céu. Então, as pessoas, muitas vezes, elas sentam na mesa, elas nem sabem se elas estão com fome, Jaque. Elas já começam a comer sem saber. Perfeito. Então, gente, calma, vamos de manhã, toma água, aí já vai dar aquela barrigada maravilhosa, aí você já vai começar a se sentir bem. Não é mesmo? Claro. Saiu do banheiro, já tá mais leve. Já tá Qual é a mais sua leve. rotina, Fabi? Agora eu quero saber a sua rotina. Então, vamos vamos lá. lá. Porque eu vou me espelhar, né? Eu vou fazer 40, porque querida. eu quero ficar igual. Eu quero ficar com essa barriga, Eu também gente. quero. Eu, na verdade, eu vou dormir muito cedo, eu vou dormir 10 horas da noite, eu já tô dormindo. Fabi, eu também. Ai, que bom. Então, isso é um ponto positivo. Já é positivo. Muito positivo. Até porque, mulherada, tem vários hormônios que funcionam à noite, que se você Sim. perde, perdeu, né? Já não era. tem- Já era, já não era. É recupera. tipo isso, não tem a produção. É inacreditável. GH, né? Muitas mulheres não façam massa magra. Também vai dormir 1 da manhã, não vai ter GH. O pico como. começa às 10 da noite. Então, a gente, de fato, dormir cedo favorece muito a nossa produção noturna dos hormônios, né? E o que eu faço? Eu vou dormir às 10. Eu Tá. acordo 6, 6:30. E a primeira coisa que eu faço é raspar minha língua, então isso é um hábito muito legal também, que eu peguei na Ayurveda já há muitos anos atrás, de raspar a língua, pra gente tirar todas aquela saburra lingual, né? Porque a gente fica a noite toda respirando, as toxinas vão toda pra língua, então a gente tira aquilo. Então eu tiro, escovo meus dentes e vou tomar água. Eu tomo quase 1 litro de água. Eu tenho uma garrafinha Consigo também, de manhã. maravilhoso. De manhã. Consigo. Eu tomo quase 1 litro, tomo 900 ml Porque de água. eu não sei como as pessoas não acordam ressecadas, porque Não eu é? acordo Gente, é uma ressecada. sede, né? uma Mas sede. isso é um hábito que a gente criou, porque quando a gente não tem o hábito de tomar Ah, água, não. você não sente que tá ressecada. tá. Você acorda achando que tá tudo bem. Aí, falando nisso, a Duda podia fazer o body up pra gente com água com gás. Ai, pra que gente, delícia, adoro. com água com gás. Eu vou Maravilhoso. mostrar aqui, Fresh. vai ficar tipo um É fresh, incrível. né? Um refri saudável. Adoro. Vambora. Eu faço isso também. E aí eu tomo essa água toda e tal, e aí eu espero um pouquinho, uns 10 minutos, eu acabo contemplando, olho lá pro céu, agradeço a Deus, sempre dou essa agradecida de estar viva, né, respirando, tá tudo em dia, braço, perna, né, não estamos doente. E aí eu vou para um shot matinal. E aí, ali naquele shot matinal, isso também é uma prática muito legal. Por quê? Porque muitas vezes, na correria do dia a dia, gente, o dia passa, chega 8 horas da noite, acabou, né? Não entrou nenhum anti-inflamatório ao longo do dia, nenhum antioxidante. Ah, entendi. Então, de manhã já é uma forma de você já colocar um monte de coisa Colocar legal pra algumas dentro. coisas, exatamente. Então eu vou lá, espremo um limão, coloco uma cúrcuma, eu sou a fissurada por gengibre, então eu tomo banho de gengibre e canela, são as especiarias que eu mais gosto por N razões, né? Muita ação antioxidante, anti-inflamatória, hipoglicemiante. Então eu já ponho canela, gengibre, coloco cúrcuma, aí eu coloco sempre um colágeno, adoro aqueles colágeno da Sana, o premium. Sim. Eu coloco o premium logo de manhã, Sim. porque ali eu já misturo com tudo já num coloca. já vai ali o já premium. Você vai faz com a o seu dose shot com esse. antioxidante. Aí eu coloco o colágeno premium da Sana, que eu adoro, que são aqueles de saquinho, Sei, sabe? Que é sei. Sachê. com sachê, que é ótimo. E ele tem uma atividade anti-inflamatória muito interessante, bom. porque ele tem o MSM, né? Ai, tudo Que é o bom. enxofre. enxofre. O MSM, ele é uma fonte natural de enxofre orgânico. Então, quando a gente faz a ingestão desse enxofre, a gente está trazendo essa atividade anti-inflamatória para o nosso Incrível. corpo. Então, você já começa o dia de uma forma anti-inflamatória. legal. Muito Isso é bem legal. legal. Trazendo, né, muito mais uma ação anti-inflamatória do corpo do que pró-inflamatória. Então, veja, se a gente traz essa ação anti-inflamatória logo de manhã, aí você começa a criar. Aí, já que, né? Você fala, puta, já que eu tô na boa, tomei água, já barriguei, já tomei meu shot, eu vou comer bem. Eu vou tomar um belo do café da manhã legal, eu vou almoçar bacana. Então, você consegue fluir com o seu dia por causa do hábito da manhã.
Sim, tudo Perfeito. começa na Tudo manhã. começa na manhã, porque se você começa de manhã já estrambelhada, você fala, já que estrambelhei mesmo, então daí vai, vamos, não sei o que, não sei o que. Então você já vai nesse modo de já que, né? Então já que você fez o bom, vamos continuar fazendo o bom. Então isso é um gatilho muito bacana pra começar o dia. Você faz exercício de manhã, Fábio? Aí eu costumo fazer de manhã, aí depois que eu tomo meu shot, eu coloco colágeno, eu espero um pouquinho, tomo um café, adoro tomar café. Tomo um café por dia só, isso também é uma coisa que eu acho legal de falar, que depois que eu diminuí a ingestão, também senti muito menos cansaço, por incrível que pareça, porque o café pode dar efeito rebote, né, de Total. trazer cansaço depois do dia, à tarde, principalmente, depois do almoço, e aí eu espero uns 20 minutinhos, meia hora tomo meu café, e depois eu faço alguma atividade física, ou é uma yoga, Legal. ou eu faço eu adoro fazer aéreo, eu adoro fazer aeróbio, né, mesmo segurando por causa da Sim. massa magra, depois dos 40, então seguro esse aeróbio em excesso, hein, mulherada, Por pra não... favor. Fale sobre isso, vai ver, porque o vamos povo falar tem sobre- mania de ficar naquela esteira lá, ad eterno. Exato, cuidado com o excesso de aeróbio, porque depois dos 40, mulherada, a gente tem muito mais probabilidade de perder massa magra, já é Precisa difícil preservar, construir. né? E o aeróbio, ele em excesso, ele come massa magra, assim, senhora, né? Sim. Principalmente em jejum, tem muitas mulheres que adoram fazer 1 hora de aeróbio em jejum. Cara, depois dos 40, eu sugiro segurar a onda até pro próprio envelhecimento. Então, às vezes eu faço uma ética, eu adoro fazer aeróbio, porque como a gente tem muita energia, o aeróbio descarrega Jogar. bastante. Então, ou eu faço uma EG de 20 minutos, e aí depois eu já emendo na minha yoga, ou eu faço só uma aula de musculação, porque musculação eu acho que é a coisa mais importante. Não musculação, mas uma aula de local com força é a mais Pode importante vir, pra pode gente. vir. Ó. Olha que Ai, que delícia. E ó, isso aqui é uma coisa que eu tenho usado Obrigada. muito, viu, Tal? Não sei você, eu tenho usado Cheiro muito no lanche maravilhoso. da tarde. Sim. Sim, eu tenho usado e prescrito também muito no lanche da tarde. Essa semana que passou até, tive com algumas pacientes que têm a dificuldade do lanche da tarde Sim. e elas chegam 5, 6 horas da noite querendo comer delícia. tudo A que tem na geladeira. Sim. Então eu falei, não, a gente precisa colocar uma proteína à tarde. Então essa foi uma opção que parece um suquinho, né? Ele é refrescante, ele é gostoso. Então assim, Foi uma das eu coisas sou mais... suspeita, Adorei. mas ainda mais com água com gás, né? É fácil de ter adesão, porque ela é gostosa. E aí eu tenho colocado junto com um lanchinho até. Que eu sempre gosto de fazer um lanchinho da tarde, que eu acho super legal pra segurar a dopamina, a serotonina, não deixar a gente desesperada Sim. e não chegar no Que é o jantar. pior horário, né? 5 da tarde. Se É o- você não tem, a gente estava falando dessa rotina da manhã. Se você não tem uma rotina da manhã muito boa, bem alinhada de alimentos, você chega às 5 da tarde desesperada. Comendo a geladeira. Não tem serotonina, né? Não tem como. Então isso Já é, bem, vai, exatamente. é bem legal da gente colocar também para eles. Então isso aqui também tá sendo um hábito bacana que eu tô colocando na minha vida, sem contar, né, que vai ajudar também a segurar a nossa massa magra, né? Porque o body Eu acho balance é pra isso. importante você falar, Tal, da diferença da proteína, porque não só o público final tem loja, então eu atendo tanto o público final quanto o profissional ali de nutrição. E eu vejo quanto ainda tem dúvida entre uma proteína vinda do leite e a proteína vindo do body balance de colágeno. Bom, são duas formas de proteínas, né? E composições e aminogramas diferentes. O aminograma, gente, é a quantidade de aminoácidos que a gente tem de cada proteína. Então, quando a gente tem o colágeno, o body balance em específico, ele tem os aminoácidos certos para chegar na massa muscular e ele é uma proteína totalmente hidrolisada, sem lactose, de alta digestibilidade. Então, ele é muito bom para aquela pessoa que tem intolerância Sim. com o whey protein, ou que ele não consegue digerir muito Sim. bem o whey, por mais que ele goste, eu amo tomar whey, tudo bem, mas essa proteína não é para você. É sempre a individualidade que manda, né? O whey é maravilhoso, é uma proteína de alta absorção, que vai ajudar no ganho de massa muscular, é muito utilizado no dia a dia, dá saciedade, mas não é uma proteína para todo mundo. Sim. Então não é todo mundo que vai conseguir se adequar. Então eu acho que hoje o body balance, ele vem para isso, para conseguir adequar para quem precisa no momento certo e com a digestibilidade certa, que é o principal, que ele tem uma digestão muito boa. Além de ser super saboroso, né? É, Pelo uma amor de delícia. Deus. Ele é Tem bem uma gostoso. prática que eu faço, eu também gosto de ir dormir cedo, só que nós somos aceleradas, né? A família sagitariana é um bicho meio acelerado. Então, e eu já acordo pensando muito. Então, o meu pensamento, ainda mais que a parte da manhã é a minha parte que eu tô assim, fresh, hidratada. Eu também faço minhas necessidades. Meu cocô, posso falar, né? Sim. Faço meu cocô Por favor. todo dia de manhã. Eu sou, gente, eu não sei porquê, graças a Deus, eu sou zero contra. Assim, eu não Graças tenho a problema. Gente, Deus. zero É, problema. graças para o banheiro. a Deus. Zero. Então eu tô ali, né? Eu acho que o corpo responde pra você. Sim. O corpo te sente e você responde. O que eu comecei a fazer com os meus pensamentos? Toda hora que vinha, tá cancelado. Eu falo pra mim, tá cancelado.
não vou pensar sobre isso agora. Você está cancelado, não vou pensar sobre isso agora. E isso fez uma energia Diferente. mental para mim completamente diferente. Bacana, já. Que legal isso. Porque a nossa cabeça, com tanta coisa que a gente tem que fazer ao longo do dia, e eu tenho certeza que eu e todo mundo que está me assistindo. Sim, sim. Então é a gente construir um mindset blindado de manhã. Perfeito. Você falou de toda a parte física e corporal, que ótimo. Eu acho que construir um mindset blindado também Muito bom. pela manhã Pela muda, manhã, muda o todo dia. Muda o dia. Uma outra coisa, só para acrescentar, que eu tenho feito muito já há alguns meses, né? Acho que até mais de meses, é a prática da leitura de manhã. Então, antes de fazer a minha atividade física, eu fico meia hora, 40 minutos lendo livros, e aí até fugindo um pouco porque eu tinha mania só de livros de saúde, de nutrição. Hoje em dia eu tô bastante focada em livros de autoconhecimento e como melhora, tá? Principalmente o próprio vocabulário, né? Vamos combinar? Uhum. Pode parecer blasé, né, Fabi? Pode parecer o que todo mundo mas fala, é. mas Muda muda. Muda Muda. completamente. Muda. Até mesmo a rapidez que a gente lê. Hoje eu tô lendo praticamente um livro por mês. Então, porque isso é hábito. Você começa a criar um hábito, você começa a ler mais rápido. E é muito bacana, porque você também se divide conhecimento com as outras pessoas. Então, sai um pouco daquele casulo, né? Então, você começa... Então, é muito interessante. Eu tenho feito isso e tem me ajudado muito, sabia? Principalmente com Ótimo. esses pensamentos. Porque você tá lendo ali, você fica focada você fica naquilo. focada naquilo. Sim. Bom, Legal. vamos entrar agora no nosso próximo Vamos. quadro. 40 é a idade do sucesso. Bom, No filme... vai, Tom. Bom, no filme De Repente 30, a personagem principal diz que ter 30 anos, pois é a idade do sucesso. E depois dos 30, o que mais a gente pode esperar nessa fase? No quadro 40 é a idade do sucesso, vamos falar sobre saúde da mulher 40 mais. Fabi, o sucesso de cada fase está atrelado o quê? E qual a sua ideia de sucesso? Puxa, essa é uma pergunta bem difícil, né? Mas eu acho que a ideia de sucesso é você estar bem com você mesma, sabe? Eu acho que o sucesso é você estar feliz com você, com as atitudes que você toma, com o que você faz. Porque sucesso é muito relativo. O que é sucesso? É dinheiro? Né? Dinheiro muitas vezes não é sucesso. Quantas pessoas que estão com dinheiro aí estão devastadas, né? Então eu acho que o sucesso é você estar bem com você, porque na verdade eu costumo falar que assim, a gente tá sempre subindo o nosso sarrafo. A gente nunca pode achar, eu tenho um mantra que eu falo, a vida nunca tá ganha. Em todos os sentidos da vida, em tudo, principalmente na nutrição, obviamente com o corpão, né, que você falar que a vida nunca tá ganha com o nosso corpão, estamos sempre subindo o sarrafo. Então o que eu posso fazer hoje para melhorar o que for? A minha cabeça, o meu corpo, as minhas atitudes, ter pensamentos positivos, como é que eu trato as pessoas, então, tudo isso pra mim é sucesso, sabe? É a felicidade interior. Então, quanto mais eu busco essa felicidade interior, mais eu tô conectada com o meu sucesso. Aproveitando essa questão, né, de estar sempre subindo o sarrafo, vamos lá. Adorei. Quais são os cuidados que a mulher tem que ter antes e depois dos 40, né? O que você traz, assim, até com as suas mentorandas, com as suas pacientes, enfim, traz um pouquinho disso pra gente. Eu acho que um dos maiores cuidados que a gente tem que ter, principalmente depois dos 40, né, é a ingestão de macronutrientes. Vamos falar de nutrição, né? Podemos pegar o gancho da nutrição. A ingestão de macronutrientes. O que eu vejo muito, né? Porque o que acontece, né, mulherada? Vamos combinar. Ninguém aprendeu nada no colégio. Não. Então a gente não sabe nada de finanças, nada de nutrição, e impressionante Nada. o quanto de que as pessoas acham que sabe. Aí, porque, gente, não sabe, te digo mais. Tem várias nutris que não sabem, quanto mais você que não é nutri, vamos combinar? Então a gente tem que entender que ninguém sabe nada de nutrição. O que eu vejo muito hoje? O erro nos macronutrientes. Então o que falta hoje pra mulherada? Base, né? A base. O que falta hoje? Proteína. Porque, gente, o carboidrato é abundante na alimentação. Muito. Tem muito carboidrato. É tudo. Então, o que as pessoas mais comem hoje? É o tal do carboidrato. Tá faltando o quê? Proteína para construção, não só de massa magra, mas para fazer síntese de DNA, gente. Então, imagina, o que eu mais vejo hoje é essa deficiência. E elas reclamam, né? Ah, meu cabelo tá caindo. Minha unha tá fraca. Meu amor, você não consome proteína. A proteína Exato. faz tudo isso. A flacidez, que é o que muitas reclamam. Sim. Então, como é que tá a ingestão de proteica ao longo do dia? Então, isso pra mim é o que eu mais vejo de deficiência na alimentação das pessoas, e isso vai dizer muito, inclusive pra cognição, pra tudo, né? Se você não tem a molécula mais importante é a proteína, né? E você acha que isso é tanto para as mulheres mais novas quanto Sim. 40 mais? Pra Geraldo, eu diria. Porque uma menina de Ingestão 30... de proteína. Ingestão de Precisa proteína. construir essa massa muscular, né? Você No precisa- decorrer dos anos. Exatamente. Antes dos 30, a gente precisa construir, porque depois dos 30, a gente começa a Ladeira 30, abaixo. 40, a gente começa a ter
ter um processo de sarcopenia importante. Então, a Exatamente. gente precisa realmente ter essa produção proteica antes dos 30, 40. Exatamente. Pensando nessa subida de sarrafo. É sarrafo? Sarrafo. Você, Fabi, você acha que você tá no seu auge, assim, como mulher? O que você acha? E aí eu tô perguntando tanto de parte estética, porque sim, a gente quer se sentir linda, se olhar no espelho, se sentir atraente, sensual, porque a mulher é isso. A gente tá aqui pra isso. Sim. Você acha que você tá no seu auge? Porque eu acho você gata. Ah, querida, muito obrigada. Eu diria que talvez sim. Eu acho que hoje, até mesmo com esse conhecimento todo que eu tenho, eu aplico muito em mim, né? Eu costumo falar que eu sou walk talk, né? O que eu falo, eu pratico. Então eu acho que em termos de consciência corporal, talvez sim, né? Sim. Com muita consciência daquilo que eu coloco pra dentro, do que sai, do que entra. Então, talvez sim, Jaque, mas eu diria que a gente nunca tá satisfeita, né? A gente, como de novo, a vida nunca tá ganha. Então eu tô sempre tentando melhorar de alguma forma, sabe? Todo dia eu penso, o que eu posso fazer hoje de melhor pra mim mesma, sabe? Mas eu tô me sentindo muito bem. Tô sim, eu vou fazer 45 anos, eu acho que eu tô muito bem. E você, Tal, assim, você acha que a Tauana hoje, dentro do que a gente pode, porque nem sempre a gente pode Sim. entregar tudo, Sim. você tá na sua melhor versão? Acredito que tá estou, sim, maravilhosa. na minha melhor versão de trabalho, de vida, de tudo, independente de alguns acontecimentos que fazem parte, né, da nossa vida, não tem jeito. Eu acho que eu estou na minha melhor fase, sim. E pensando muito nisso, assim, como eu posso me nutrir, como eu posso dar o melhor para mim, como eu posso pensar um pouco mais em mim, que eu acho que a gente, mulher, a gente tem um pouco disso de ser egoísta, Sim. né, de pensar mais no outro. Então eu acho que hoje eu tô numa fase de, assim, eu preciso cuidar um pouco melhor de mim. Então eu tô tentando dar o meu melhor pra mim mesma. Isso aí. Perfeito. Para as nossas melhores fases e descobertas, podemos contar sempre com a suplementação da Sanavita, né, Tal? Sim. E eu quero que a gente explore um pouco sobre isso agora, tá? Queria que soltasse a próxima pergunta, time. Que a gente tem uma pergunta aqui para a Fabi e para a Tauana. Oi, meu nome é Ana. Eu gostaria de saber qual a diferença da creatina com o selo Creapure e a 100. Vai contigo. Bom, creatina, ela tem dois tipos, né, hoje. Então, a gente tem a Creapure e a gente tem a sem o selo Creapure. Geralmente, toda creatina, para ser utilizada, ela tem que ser monoidratada, que é o principal. Então, existem hoje no mercado creatinas que são monoidratadas e micronizadas. Quando a gente tem o processo de micronização, a gente tem uma creatina um pouco mais fininha e com uma melhor absorção e também diluição, tá? O Creapure, gente, nada mais é do que um selo, tá? De qualidade. Então, assim, não quer dizer que a creatina que não tem o selo não seja de qualidade e pureza, tanto quanto a que tem o Creapure. Eu acho que se tiver alguma coisa para poder complementar, Não, eu acho que isso acho que é um pouco disso. O meu time comercial explica muito na loja que a Creapure é uma patente. Isso. É uma patente, exatamente. é uma marca. É uma marca. Então, como tem uma marca de calça, de roupa, de Sim, tudo, exato. a Creapure é só uma marca. É uma marca. Agora, meninas, mulheres podem tomar creatina? Devem. Devem. Toda mulher deve tomar creatina. Repete. Toda mulher deve tomar creatina. Pra vida. Não tem jeito. Também acho. Tal. A gente falou isso da questão da massa muscular, né? Então a creatina ela vem muito para ajudar no processo de sarcopenia. Muito se falava da creatina só para massa muscular, mas hoje a gente usa muito para foco, Sim. cognição, memória, saúde da mulher, pensando ali na parte de fertilidade, pensando em doenças que as mulheres têm, como endometriose, todas essas doenças, a creatina ela entra como uma aliada muito importante. Você sabe que eu tenho muita cólica desde a vida toda. Depois que eu comecei a usar creatina com frequência, menina de Deus, inclusive dores musculares. Eu tinha muita dor muscular de fazer atividade física mesmo. Impressionante, né? Ela melhora a recuperação muscular. Exatamente. É E isso, você viu né? que tem estudos mostrando que a creatina, para mulheres depois dos 40 que treinam, a recuperação da massa muscular ainda é melhor. É melhor. É Exatamente. incrível, né? Então, assim, mulherada depois dos 40 tem que tomar. O que eu tenho feito, né? Só pra também, como que toma a creatina? Você pode tomar qualquer horário do dia, antes ou depois do treino, mas sabe o que eu tenho feito? Eu tenho colocado no meu shot. Eu também. Eu tenho colocado no shot pra já ficar livre, porque às vezes eu Já esquecia. vai, né? Eu coloco manhã. no meu colágeno também. Também. Aquele Eu coloco no meu hialurônico. shot, como eu tenho os probleminhas articulares, o meu colágeno é um pouco diferente do de vocês. Então eu uso o colágeno tipo 2 Aham, de Eu também manhã, uso. aham. eu uso tipo 2, coloco ali a creatina junto e tá tudo bem, vamos seguir o dia. Isso aí, É isso. Pensando nisso, Tal, quais são os seus produtos Sanavita que são essenciais para sua rotina? Nossa, que difícil, hein? Difícil, hein? Um produto? Não, hoje, né? Vamos lá, o que eu uso de manhã, né? Que é o Hyaluronic Joint,
que é o meu favorito, não vivo sem, as minhas articulações agradecem. Creatina, para a gente manter a massa muscular, que é muito importante. Como nutricionista esportiva, eu uso bastante proteína no decorrer do dia, então a gente que é nutri, né, as pessoas têm dificuldade de ingerir proteína, eu tenho que ficar freando a proteína, porque senão eu vou tomando proteína. No almoço, eu faço uso dos ômegas, vou variando entre o EPA, o Super EPA e o DHA. E à noite, né, gente? A gente tem que cuidar, não tem jeito. Nosso Hyaluronic Premium, nosso colágeno Verisol, que a gente coloca à noite como uma opção. Ali até como um aliado para melhora de vontade de comer doce, tá? Maravilhoso. Verdade. O Du é antes perfeito de pra isso também, dormir, tá? Porque é docinho. muita gente tem vontade de comer um docinho à noite. Então fica a dica aqui. Tem vontade de comer doce à noite? Depois do jantar, passou um tempinho, faz um colágeno, dilui, bebe. Meu amor, é pele linda, sem vontade de comer doce, dia seguinte a gente segue, tá tudo E bem. intestino agradece. Você sabe que eu faço Sim. isso. Muitas pacientes, eu indico aquele Du de frutas vermelhas que eu Sim. adoro. As pacientes adoram, porque elas falam, nossa, mas perco a vontade do doce. Sim. Incrível. É exatamente isso. Então são alguns, né? Eu vou te falar que eu consumo quase a linha toda também, gente. Fala disso aqui que você estava falando aqui. Então, de manhã, nos então, eu vou bastidores, contar Catinho. o que eu uso ao longo do dia todo. Essa na vida de manhã, a hora que acorda, a hora que vai dormir. Então, de manhã eu coloco o colágeno, eu coloco esse sachê, aí eu coloco a creatina, aí logo depois, quando eu vou tomar meu café da manhã, o meu pós-treino, sempre tem a whey. O que acontece? Eu não consigo comer ovo de manhã, Eu também não consigo não sou mais. muito fã. Então, a minha proteína de manhã é um whey. Eu sou apaixonada por whey, né? Diferente de algumas pessoas que não toleram, eu amo de paixão. Eu acho um dos suplementos mais premium que a gente pode ter. Sim. E esse da Sana tá espetacular, esse lançamento. Eu tenho usado esse aqui. O choco belga de manhã. Aí, como com alguma fruta, o carboidrato é sempre uma banana, alguma coisa assim. E aí no almoço, normal, comida, né, normal. E à tarde eu coloco o citrus. Sim. E à noite eu coloco sabe o que eu tenho usado à noite? Esse é o meu combo. Eu coloco o Du, o de frutas vermelhas, e coloco as fibras prebióticas. Legal. Ó, pra mulher constipada é vida. né? Vida, mulherada. E por que eu uso à noite? Porque muitas vezes o FOS, a inulina pode dar um pouquinho de distensão abdominal. À noite não dá nada, À noite né? não dá Você vai nada, dormir você plena. acorda- Acorda, vai barrigar. Perfeito. Acorda barrigando. Arrasou. Perfeito. Maravilha. Não, eu tenho indicado pra caramba. E aí eu peço pra juntar com o Du. Falo, faz lá o mixzinho à noite, coloca Coloca fibra. e fica incrível, toma tudo de bom. E, cara, é impressionante. Então, é sana o dia todo. Perfeito. A gente sabe que falar também da mulher 40 mais é falar sobre menopausa. Uau, Né? Você Desafio e tanto. deve atender muitas Muitas mulheres mulheres. que estão passando por esse momento. E aí a gente tem uma pergunta aqui do Boa. nosso time. A minha dúvida é: que tipo de suplemento eu preciso repor efetivamente no período da menopausa? Na verdade, eu trabalho com alguns ativos que a Sana não tem, no caso, né? Mas o que eu gosto muito de trabalhar, que eu tô vendo muito... Sim, primeira coisa, né? Muito resultado. Equilibrar a base, né? Esse é o- Alimentação. não dá, né? Pra gente cuidar da perfumaria e não tá falando da Sim, base, né? sim. Então, a base é dormir, né? Isso é uma coisa que também a gente fala muito pras mulheres que estão na menopausa. Tudo bem que tem dificuldade, né? Mas o que eu gosto, tenho usado muito e tô vendo muito benefício, principalmente pra libido e pra equilibrar, né? Principalmente progesterona. A maca peruana. É mesmo. A maca peruana. Eu vou te falar, eu tô há 1 ano usando todo dia. Eu já consumo a maca também há muitos anos, mas não era dessas de consumir com frequência. O ano passado, muito interessante, eu encontrei uma mulher que ela morou muito tempo nos Andes e trouxe uma marca, ela tem uma marca, ela trouxe pro Brasil, e da maca, obviamente, e ela tá com 67 anos. Aí eu conversando com ela, ela falou assim, olha, eu tô desde os 48 tomando maca todo dia, e ela falou, não é pra tomar quantidades absurdas, ela falou, toma uma colherzinha de café. Ela falou, você não tem noção, eu tô com 67 anos, meu geriatra tá impressionado com os meus hormônios, eu tenho uma energia que muitas mulheres não têm, linda, mulher linda, você olha assim pra você, amada, você tá tomando formal? Não, ela falou, tô tomando maca. Depois do que eu conversei com essa mulher, eu falei, cara, isso foi em junho do ano passado, eu falei, Naturaltech. Eu falei, eu vou fazer a mesma coisa. Menina, subiu até testosterona. Que Caramba. sobe. Claro, em quantidades, não é que a gente tá falando de uma, Claro. uma de reposição. hormônio, mas a gente tá Menina, falando de algo que ajuda, Fiquei né? chocada com a testo, porque a testo, na verdade, quando a gente fala de maca, a gente sempre fala de estrogênio, progesterona, Sim. mas a testosterona a gente fala, cara, a testosterona não é assim tão fácil, tal. Eu senti um super resultado. Então eu acho que ajuda a equilibrar muito os sintomas da menopausa e trazer essa vitalidade pra mulher. E uma das coisas que essa senhora tava me falando de 67 anos, ela falou assim, eu tenho uma energia absurda, porque a maca traz isso também. Então a gente acha que é só, né, que é um adaptógeno, ela falou, mas a energia que ela traz. Então ela falou, nos Diferente. Andes,
as crianças, as pessoas tomam desde a hora que nascem. Então, o hábito é um tubérculo, né? A marca É um tubérculo, Então, é uma prática que eu tenho gostado muito, tenho indicado para as pacientes, principalmente para libido, tá, mulherada? Ó, impressionante, assim. Você vira uma garotinha de 20 anos, inacreditável. E saúde da mulher é pensar em saúde sexual. Claro, imagina. Precisamos estar... E eu também acho legal falar isso, não sei em relação a tal, mas a modulação hormonal eu acho muito legal, né? A gente falar. Eu acho que isso é uma solução 100%. Claro que tem que fazer um rastreamento, a pessoa tem que entender todo um histórico, né? O médico vai entender todo o histórico desse paciente. Obviamente, arrumar a casa, né? De novo, não adianta nada você fazer modulação e fazer tudo errado, comer um monte de industrializado, dormir não faz mal. atividade física, e os ser hormônios, sedentária. ao invés de Aí é melhorar, até ela piora. Exato. Então, assim, então eu acho que tendo esse olhar, né, de uma saúde como um todo, entrar com uma modulação, eu acho muito importante, uma modulação hormonal. E, Fabi, dentro dos produtos, dos infos que você oferece, é muito legal ver, assim, né, o relato das pessoas que já participaram, de desinflamação e de emagrecimento. Você tá com um novo agora, que é o choque metabólico. Conta um pouquinho pra gente. Super legal, né? O que acontece? O que acontece, né? Isso é muito bacana de falar. A mulher, depois dos 40 anos, ela tem muita dificuldade de emagrecer por N motivos. E uma das razões é a bioenergética que cai. O que acontece? Se a gente tá tendo um declínio de estrogênio, que é um hormônio extremamente importante para a biogênese mitocondrial, para o nosso metabolismo energético como um todo. Então imagina, se eu tô tendo um declínio disso, é natural que eu vou ter mais dificuldade de emagrecer. E o que acontece muito com a mulher depois dos 40 anos? Muito mais facilidade para ganhar uma resistência à insulina. E o grande problema do emagrecimento, no geral, não só para uma mulher de 40 anos, é a resistência à insulina. Se a gente tá com uma insulina alta, é humanamente impossível, porque a gente só fica estocando gordura e a gente não consegue ter esse metabolismo ativo. Então, o que eu faço hoje nos meus infoprodutos? Eu vou direto lá. Então, o que eu faço com tudo, né? Com todos os protocolos? Eu vou direto na resistência à insulina. Então, ali eu vou na raiz do problema, melhoro o caso, né, a raiz, e ela começa a ter um emagrecimento expressivo. E aí é muito bacana de falar que os depoimentos que eu tenho são de mulheres de 60 anos. Pois é isso. A gente estudou o teu perfil e eu fiquei assim, chocada, porque... Assim, falando, nossa, eu tô estagnada há anos, eu entrei no protocolo e consegui emagrecer. Qual que é a pegada, né? Que eu falo muito pra todas nós, mulherada, é dar estímulos diferentes o tempo todo. Não adianta a gente ficar naquele reme-reme, tudo igual, comendo sempre a mesma coisa. Um dia tem mais, outro dia tem menos. Nos macros. Então você vai toda hora dando estímulos diferentes. Claro, a proteína tá todo dia, né? Proteína a gente não brinca. Mas é isso. Um dia tem mais carbo, outro dia tem menos carbo, outro dia tem mais gordura, outro dia tem menos gordura. Então, e o choque metabólico é isso. Então, eu preparo a pessoa, né, para um protocolo cetogênico, que eu diria que é um dos protocolos mais anti-inflamatórios, que dá mais resultado para mulheres depois dos 40 anos, com jejum, que eu costumo falar que nenhuma das duas é estilo de vida, nem jejum e nem dieta cetogênica não são estilos de vida. Fabi, não são, ninguém deve fazer isso como estilo de vida, que vai desregular mais do que regular. Então eu preparo ela, jejumzão, depois ela entra numa cetogênica e depois eu equilibro com uma low carb. Nessas 3 semanas, ela já tem um emagrecimento super expressivo e aí ela já começa a entender a combinação. Então muitas falam pra mim, inclusive, Fabi, mudou meu mindset. Porque eu achava que pra emagrecer eu tinha que tirar muita comida, viver à base de restrição, e com você eu tô comendo um monte de coisa gostosa, porque obviamente eu também passei várias receitas incríveis. E elas emagrecem comendo. E ela fala, cara, mas eu nem sabia que eu tava de dieta. Como assim eu emagreci 5 quilos sem estar em dieta? Então é esses estímulos que a gente vai dando no metabolismo. E isso que traz essa eficiência no emagrecimento. Legal, ótimo. Então é muito bacana. Você vê isso também no seu consultório? Vejo bastante. E eu acho que ciclar, né? Exatamente o que você está falando, ciclar as dietas. Você faz um período de uma, depois você faz um período de outra, e aí a gente vai dando o tal do choque metabólico. Exato. Né, na paciente, ela vai sentindo realmente essa diferença, e não tem a restrição. A gente começa a colocar um monte de coisa boa, elas vão gostando, vão se adaptando, e eu acho que você começa a amar mais ainda a dieta, porque você vê o resultado. Exato. Com certeza. A partir do momento que você viu o resultado, acabou, você vai seguir aquilo ali, é o protocolo, e vai dando certo. Muito bom. Bom, o nosso episódio está chegando ao fim, mas antes de encerrar, a gente vai ter um breve momento aqui em que eu faço perguntas breves e vocês me respondem, tá? Okay. Vamos lá. Vamos. O mundo acabou, tá? Acabou aqui. Vocês só podem pegar um suplemento da Sanavita para viver o resto da vida. Qual vocês pegam? Eu pego esse aqui, ó. Esse é meu, já vou pegar. Peguei. Escolhe da mesa. Creatina. Tá bom. Então, Ana, você ganhou um cachorro e precisa batizar ele com o nome da sua comida favorita. Como ele se chamaria? Nossa, gente, difícil, né? Sua comida favorita. Vou me entregar aqui. Vai. Brownie.
Adoro. Inclusive, a Fabi tem uma receita muito Nossa, boa de muito brownie, bom. mas é brownie. Putz, tem que ser uma comida, né? Porque eu ia chamar de gengibre. Porque, cara, eu sou Não, mas apaixonada. pode ser. Ia chamar gengibre. É um alimento. O meu ia chamar gengibre. Gente, eu sou apaixonada por gengibre. Você jura? E você não sabe que o gengibre, ele melhorou tanto a minha vida, tal. Eu tinha tantas dores Nossa, articulares. gente, mas não... Você sabe que tem gente que odeia gengibre, né? Eu. Ah, então. Eu não odeio, mas assim... Eu como puro. tem Eu pego a lugar raiz, fico Mentira, mastigando. não, Gente gente. de Deus! Que isso? E aí quando dá aquele ardor, eu falo... Como Adoro. assim, No gente? shot de manhã, eu tô até pegando pesado. Eu tô colocando muito gengibre, preciso tirar. Eu amo perdimento. Gente, adorei, Fabri. Irreverente, o cachorro dela chamaria gengibre. Se vocês fossem finalista do Masterchef, essa vai ser boa para Fabi. Uau. Qual seria a sua entrada, prato principal e sobremesa que você faria assim para impressionar os jurados? Gente. Fabi, você tem várias, Fabi. Entradinha, então vamos lá, vou fazer a entradinha babado aqui. Eu vou colocar eu tenho umas torradinhas de semente, que é de comer ajoelhada, de maravilhosa. Colocaria essas entradinhas de semente. Com uma tacinha de vinho tinto, muito bem, obrigada, adoro. Ai, já me pegou. Adoro. Que ela... Acho que esse é o meu calcanhar de Aquiles, tá? Adoro um vinhozinho tinto. O tinto, tá, gente? Não vem dar rosé nem branco, não. Quero tinto. Mas aí que é o prato principal. O que eu faria? Eu acho que eu faria banana da terra com peixe na crosta de gergelim. A banana da terra chegou a aguar, dá aquela assadinha nela, assim, cheia de glicação. Brincadeira, não foi mais. Dá aquela torradinha na banana. E com peixe cheio de gergelim, assim, com molho de ervas. Não tem lanchinho da terra. E a sobremesa, vamos botar um brownie, né? Pelo amor de Deus. Faria isso. E você, Samana? Não, acho que de entradinha uma salada, assim, bem incrementada. Boa. Eu amo salada Saladinha. verde, aquela mistura de salada com algo agridoce, assim, Adoro. um damasco. Sim. Dá pra colocar dá umas umas uvas frutas passas. secas, dá pra colocar umas castanhas, então um saladão pra Adoro. começar. Prato principal, uma massa, né? Uma massa com cogumelo trufado. Eu não sou fã que de eu massa. amo. Eu também sou não. apaixonada por É. massa, gente. Nossa. Também Se não. eu sair pra jantar, vai ser massa. Então, é uma esse coisa que eu mal eu quase não não sou. faço em casa. Aham. Porque quando eu saio pra jantar, eu gosto de massa. Com vinhozinho tinto, né? Maravilhoso. Sempre bom. E de sobremesa, acho que poderia ser algo menos doce, assim, um mousse de limão, uma torta de limão, alguma coisa assim. Gostoso. Pra tirar um pouquinho do doce. Tá, e agora a última pergunta. Fabi, se você tivesse que se olhar lá para quando você estava indo para a Austrália, estava lá, o que você falaria no seu pé do ouvido? Putz, que pergunta difícil, cara. O que eu falaria lá no pé do ouvido? Eu acho que eu não mudaria nada do que aconteceu, né? Ali foi muito bom, mas eu acho que eu diria... Putz, difícil, porque eu fiz tudo que eu queria lá, sabia? Gente, pintei e bordei. Nossa, como foi bom. Naquela idade ainda, 20 anos, né? Talvez eu falaria pra comer mais proteína. Ótimo. Coma mais proteína, minha filha. Não esqueça da proteína. Porque você não tinha ainda usado. né? Imagina, Não, gente. imagina. Acorda de manhã o quê, né? Pão com manteiga, né? Não tem noção, né? Eu lembro que eu tava com peguete, na época eu nem namorava ainda com o norueguês. Tava com peguete, aí eu acordei, dormi lá na casa dele, ele acordou. Princesa, você quer comer o quê de manhã? Eu falei, não quero comer nada. Tá? Não, vem aqui, vou fazer um toast pra você, com manteiga e tal. Aí fez lá um toast com... Era isso, né? Pão com manteiga, né? Manteiga. Ok. E você, no seu começo de carreira, assim, ou se não, o que você falaria? O que eu falaria? Nossa, é difícil, né? Difícil, Pensar. No início, acho que eu falaria para ter um pouco mais de foco e disciplina lá atrás. Aham. Eu falaria isso porque eu acho que se tivesse mais foco e disciplina lá atrás, eu teria feito algumas coisas um pouco diferentes. Acho que isso, assim. Acho que um pouco disso. Arrasaram, meninas. Arrasaram nas Obrigada, respostas já. maravilhosas. Fabi, eu amei ter você aqui. Eu E eu também falo amei. tanto Foi em uma nome do delícia. Papo com Nutri quanto da Sanavita. Eu tenho certeza que você é uma inspiração não só para as mulheres de 40 mais, mas para todas nós mulheres, para as nutris que nos assistem e se inspiram em ser uma profissional diferenciada, com um renome que
o que prega faz para si mesma, que eu acho que é o mais importante. Não é parecer, é ser. Sim. É ser, é viver. Maravilha. Eu acho que você foi o protótipo ideal que a gente tinha que começar o nosso episódio. Obrigada. E aí eu quero que você deixe aqui suas redes sociais para quem não te segue ainda Claro. e conheça o que é Fabi Sabatini. Muito legal, obrigada, Jaque, adorei, viu, meninas? Eu já conheço a Tal há um tempão, adoro a Sanavita, sou muito parceira de vocês e ter conhecido você, que faz um ano, né, quase, que a gente se conheceu, faz. foi também um presentão, você é maravilhosa, muito legal e muito bacana você abrir esse espaço para nós, né, poder dividir aqui com todas vocês aí que estão nos assistindo. Eu tenho um perfil no Instagram que é fabi.sabatini, eu também comecei de novo, eu reativei meu canal do YouTube, então também tem lá Fabi Sabatini, o canal do YouTube, que a gente tá trazendo aí vídeos semanais aí para conhecimento de nutrição. E que mais? Eu acho que só, né, o Instagram. Lá tem tudo, meu e amor. tem tudo lá. Lá tem tudo. Tal, deixa a sua rede social O também. meu Instagram é Nutri Tauana Sena, né? É a rede social que eu utilizo hoje para comunicar, trazer todas as informações. E tem o @Sanavita. Sim, @Sanavita Oficial, tá? Que é o Instagram. Tem um canal também no YouTube, a gente tem blog, mas tudo isso vocês conseguem acessar também no site www.sanavita.com.br. E se você é profissional de nutrição aqui do Rio de Janeiro, quer conhecer um pouquinho mais da marca, comenta aqui que vamos mexer os nossos pauzinhos para que E você entrar seja em contato. representante, para que você receba uma representante da Sanavita e conheça essa marca tão especial e tão parceira. Ficamos por aqui. Agora a gente vai fofocar. Vamos desligar a câmera. Obrigada. Obrigada.